A 14ª carta. When I wake up this morning, I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Jim Morrison. Hoje era para ser um dia daqueles, de apagar as estrelas, pagar as contas, anotar despesas na caderneta, botar de molho a camiseta. Hoje era para ser um dia de lascar, mas logo de manhã cedo abri a torneira do gás e fui dormir em paz. Um brinde à poesia de Ademir Assunção. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de ter aqui Ademir Assunção. Ademir, um brinde à sua poesia. Um brinde é nossa. Vamos lá, Ademir, falar de poesia. Seu primeiro livro foi o LSD No, certo? Certo. Esse aqui. E aí depois, agora, em 2014... teve essa edição, né? E aí, conta pra gente, Ademir, um pouco do LSD No. Bom, o LSD No eu publiquei em 1991. Eu comecei a escrever poesia com seriedade, com a perspectiva de que realmente eu queria ser um poeta, em 77. Então, quer dizer, foi um período longo de depuração, de assimilação de outras experiências, de leituras de outros poetas brasileiros e estrangeiros, de experiências pessoais, de vivências, né? Um processo longo de 14, 15 anos, né? E que eu poderia sintetizar, Fabiano, hoje, assim, com uma perspectiva já de distanciamento temporal, que eu tentei assimilar e procurar, de certa forma, uma síntese entre duas grandes forças, e duas grandes influências para mim, né? Que era, de um lado, a poesia concreta, né, com o que ela representa de criação poética e literária e também de tradução e de teorização, de reflexão sobre a poesia, né, as conexões que Augusto de Campos, Décio Pinhatari principalmente, fizeram com poetas de outras nacionalidades, de outros idiomas, né, como Mallarmé, como Cummins, como Joyce na prosa, todo aquele percurso que eles fizeram para chegar até a poesia concreta, que é um percurso seletivo, né? Poesia oriental, né? Poesia oriental também, o Anguei, né? Bachot, depois o Leminski, que introduziu mais o Haikai no Brasil, mas enfim, era um bloco de visões de poesia, visões do próprio fazer artístico, né? Que trazia um lastro de linguagem cultural muito rico, muito intenso. Então, isso de um lado. Do outro lado, poesia da geração Beat, né? Ginsberg, poesia prosa, né? Ginsberg, Kerouac, William Burroughs, que é um dos que causam mais impacto para mim, em termos de linguagem e de visão de mundo. Enfim, todo um arsenal de contracultura, né? Que passava não só pela literatura, mas também pela música, pelo rock and roll, que foram coisas que eu cresci ouvindo e recebendo influências. Então são dois polos que aparentemente são antagônicos em alguns momentos, acho que ali nos anos 60, 70, principalmente, tiveram choques muito ricos, porque nesses choques se gerou muita discussão, muita polêmica, com muita substância.
né, para quem estava chegando. Com bons argumentos, né? Diferente de hoje, que as pessoas não argumentam. Né? Hoje a gente tem um ambiente de discussão muito pobre. Né? Os próprios jornais, onde essas discussões normalmente ocorrem, é difícil ocorrer na televisão, no rádio, mas no jornal sim. Hoje são muito pobres. Né? E eu estou falando de um momento ali no começo dos anos 80, final dos 70, anos 80, que é a hora que eu começo a entrar, né, no mundo artístico, de procurar criar uma linguagem, né, própria. E claro que entre esses dois polos havia uma infinidade de outros assuntos, de outros tipos de abordagem, conhecimento que me interessavam. Samuel Beckett, por exemplo, que é uma grande influência, e poucas pessoas falam, ou percebem. A música popular brasileira, que naquele momento tinha uma riqueza, a ponto de poetas como Leminski, Paulo Leminski, por exemplo, escrever que, naquele momento, no final dos anos 70, grande parte da poesia brasileira, da melhor poesia brasileira, estava sendo feita na música. Né? E aí estava desde Chico Buarque a Caetano Veloso, e eu acrescentaria Raul Seixas, Sérgio Sampaio, né, com uma elaboração poética e ligada à tradição dos trovadores, dos menestréis, né, do poeta-compositor, poeta-cantor, né, que vem de muito tempo. E sem esquecer, né, o Chico, o Gil, que era o começo também do Clube da Esquina, né? Milton. E depois, quando eu já chegando, né, nesse final dos anos 70, Arrigo Barnabé e Tamar Assunção, que foram para mim um assombro. A maneira como o Arrigo construía as narrativas dele, não estou falando nem da parte musical, de influências da música de vanguarda do século XXI, né, de Varese, Stockhausen, uma música já completamente diferente do que a gente ouvia, e com narrativas, com aquelas influências de história em quadrinhos, do cinema, aqueles personagens do submundo, a Clara Crocodilo, que é aquele office boy que está num sábado à noite, assim, televisão, e vê a antiga namoradinha dele, se torna uma chacrete famosa, ele quer reconquistar a namorada e submete a uma experiência de um laboratório multinacional, toma uma injeção e se transforma num monstro mutante, meio réptil, meio homem. Quer dizer, a chegada de tudo isso naquele momento causou um impacto, acho que não só a mim, mas a minha geração como um todo. E aí cada um foi elaborar suas referências, suas influências e procurar uma linguagem própria à sua maneira, como é o natural. Ninguém surge do nada. Quando você nasce, você já nasce dentro de um idioma. E esse idioma já traz toda uma tradição. Uma visão de mundo. Uma visão de mundo, um jeito de falar, expressões, um repertório, dependendo das tuas convivências, maior ou menor, mais rico ou mais pobre. Né? Então, as minhas influências, nesse momento de formação, eram essas. E eu procurei, nesse longo processo de 14, 15 anos, depurar todas essas influências, buscar uma síntese, né, entre esses dois polos, que a gente poderia resumir de uma maneira talvez tosca e grosseira, mas apolínea, né, ligado à poesia concreta, ao pensamento mais racional, né, um trabalho de linguagem com muita consciência da linguagem, né? E, por outro lado, essas coisas da contracultura, da geração beat, no Brasil, Roberto Piva, que é um outro lado que a gente poderia talvez denominar de dionisíaco. E eu via, em ambos os lados, uma coisa contracultural. Primeiro, a poesia concreta nunca foi uma poesia oficial no Brasil. Até hoje é uma poesia de muita contestação. E o que mais me chamou a atenção, e me chama até hoje, nisso que eu estou chamando de poesia concreta, mas é todo um bloco de conhecimento, né? Que a gente está falando Mallarmé, Joyce, Cummings, Mayakovsky. É essa consciência de que você está trabalhando com um código. Se você for
querer se tornar um pintor, você precisa dominar os códigos da pintura. A cor, o volume, o espaço, até se você quiser romper e ir para outras formas de relacionamento, já não mais com a pintura, mas com uma representação plástica, visual do mundo, né, como foi Elliot Sica, Lygia Clark, você precisa saber que você está usando um código, usando materiais, você precisa ter um domínio sobre eles. E sobre a escrita também. Né? E isso, com a atuação do que eu estou sintetizando com os poetas concretos, era um choque impressionante. Você ter noção, por exemplo, que o texto não precisava, o texto poético não precisava ser necessariamente versos, uma linha embaixo da outra, estrofes. Ela podia ser disposta no espaço da página. A página poderia ser, em vez de ser branca, ser preta, ser negra, e você trabalhar com cores ou com preto e branco, isso não só como ornamento. Mas como parte integral da poesia, do poema, né? Exatamente. E que não vinha do nada. Né? Quando eles fazem o chamado o Paideuma, né, que vem do Pound, fez isso, um processo de seleção dos autores que eles consideravam os mais radicais, que rompiam com a linguagem, e não só para romper, para alargar o horizonte de experiência com a própria linguagem e de experiência humana, porque havia outros meios, né, que te possibilitavam novos avanços, e além daquela fronteira que estava estabelecida. Né? Então, quando eles partem para aquela poesia mais plástica, visual, não partiram do nada também. Né? Já tinha um acúmulo das vanguardas europeias, né, que surgem em momentos de grandes rompimentos da ordem social, espiritual, se quiser chamar também, com duas grandes guerras. E nesses períodos tudo é sacudido como um grande terremoto. Um período conturbado em todos os sentidos, né? E o Alice Deneau, ele sintetiza bem isso mesmo, né? Porque a gente percebe, lendo, você percebe esses dois mundos presentes em cada poema. Deixa eu ver. Isso aqui. Você quer mostrar algum sobre o... Eu posso ler 2 ou 3 poemas que talvez ilustrem essa abordagem que eu estou falando, né, de uma coisa mais contracultural, de um lado mais urgente. E do outro lado, enfim, dessas duas nuances. Né? Dessas duas nuances e de outras que tem entre uma e outra. Né? Cabe acrescentar também que Paulo Leminski, Torquato Neto, para mim, nesse momento de formação, também foram muito fortes. Né? Os dois tinham uma eletricidade na linguagem que já me parecia totalmente contemporânea, me parecia dois poetas falando de experiências que eu reconhecia, muito próximas e de um jeito também muito de uma época já com a presença da comunicação de massa, da televisão, né, muitas informações. Uma linguagem muito mais acessível. Acessível e mais elétrica, sabe? Mais, é completamente diferente o ambiente de vamos jogar alto, de um Dante Alighieri, por exemplo, do século XII, século XIII, e um poeta contemporâneo, que se desloca de carro, de metrô, sobe de elevador, chega em casa, liga a televisão, hoje computador. Quer dizer, o ambiente e os estímulos dos quais você está cercado são completamente diferentes. E isso, inevitavelmente, vai afetar a tua visão de mundo, a tua maneira de se expressar, a tua linguagem. Se o Oswald de Andrade, lá no início do século, por exemplo, já percebeu nitidamente o cinema, e se vê na poesia dele,
uma coisa cinematográfica, flash daquelas imagens, os cortes rápidos, cortes, montagens. Na minha opinião, Torquato e Leminski já eram pessoas da era da comunicação de massa, da televisão, do jornal, e com uma visão crítica, claro, assimilando esses meios criticamente, mas já com uma linguagem que pudesse fazer frente a esses meios, inclusive no que eles têm de diluidor e de emburrecedor. Quer dizer, você usar as mesmas armas para atacar um suposto inimigo, né? Se apropria daquilo, né? Exatamente. Como um poeta e prosador como Sebastião Nunes, por exemplo, mineiro, que trabalhou em agência de publicidade durante muitos anos e escreveu os 2 livros mais contundentes, críticos, sarcásticos contra a publicidade, que é o Sacanagem Pura e o Somos Todos Assassinos. Ele usa a própria linguagem da publicidade para atacar a publicidade. Quer dizer, você consegue um grau de potência da sua linguagem. Mas é uma estratégia que o capitalismo usa muito isso, né? Quando os caras se apropriam lá daquela foto do Che e massifica ela, acaba perdendo todo o espírito do discurso, toda a potência que o Che tinha de lutar contra esse sistema, mesmo que ele foi incluído. Por isso que é bom a gente também assimilar essas armas e ressignificar o Che. Você entendeu? Porque não tem como ser inocente nos dias de hoje. Não sei se teve alguma outra época da humanidade. Não tem, não existe. Eu acho que nunca mais hoje, menos ainda. Menos ainda, porque é isso que você está falando, a rapidez de incorporação das coisas e diluição do significado dessas coisas que incorpora é muito rápida e é muito perspicaz. Por isso, acho eu que os poetas modesta ou não modestamente são aparelhados, são capazes de ressignificar as coisas. E a gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com os significados. Algo que a gente escreva hoje pode abrir portas para o futuro. Como o Torquato Neto, por exemplo, a maneira dele escrever e o que ele escrevia veio abrir portas para mim, para muitos outros. Sabe, portas no sentido de alterar toda a tua visão de mundo, a maneira como vinha vivendo até aquele momento. Né? Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Tem um termo na educação que eu acho perfeito, que é isso mesmo, é te desequilibrar, né? Causar um desequilíbrio que é ali mesmo, né? Você perde as bases mesmo, né? Só com a leitura de um texto, né? Com o impacto de um poema. É incrível, né? A vida é desequilíbrio. Para você andar, você tem que se desequilibrar, né? Você tem que jogar um passo, jogar uma perna no lado direito, jogar o lado esquerdo, é desequilíbrio. Você ficar totalmente equilibrado é uma coisa que morta. Né? E eu acho que a poesia e a arte em geral, ela tem essa capacidade, sabe? Essa possibilidade, pelo menos, de criar esse desequilíbrio. Né? Bom, então eu vou ler um dos primeiros poemas aqui da primeira edição do LSD No, de 1991, que acho que cabe até visualizar. Acho que aqui dá para visualizar um pouquinho, né? Que vê a distribuição dele no espaço da página. Certamente e incontestavelmente tem uma percepção pós-poesia concreta, né, de dizer, então é possível escrever dessa forma também. E chama-se Noites em Chamas, e o poema é assim: endiabrado como um louco cego e bêbado, entristecido como um lago seco, torto de desgosto, mas ainda teso e forte, mesmo rouco, todo machucado e quase morto, o fauno inflama a face inchada e crispa a casca da lua cheia. Tudo se incendeia. Na outra ponta, exatamente o último poema,
dessa primeira edição, que é o Satori, que aí já tem um lado muito forte também, que para mim veio através, primeiramente, do Leminski, que era muito ligado ao Zen budismo, como uma experiência de vida, mais do que uma filosofia, algo que você precisa praticar mesmo. O Zen não é um tipo de conhecimento que você possa compreender estudando teoricamente. Você precisa praticar. E como o Leminski era faixa preta em judô, né? A gente pode estudar teoricamente o judô durante 20 anos, mas você só vai aprender um golpe no momento em que você fizer aquele golpe. Né? E o Zen é bem isso. Então, esse poema se chama Satori, que na linguagem do Zen seria o momento da iluminação, né? Daquele momento que na psicologia gestaltiana chamaria-se de um insight, né? Aquele momento que parece que tudo se abre. Você começa a ver as coisas com toda a clareza possível. Né? Satori. Sentado, distraído, na pedra, ao lado da cachoeira, eu sou um Buda, de cabelos nublados e dedos de borracha. A água fria franze a pele das costas. A samambaia sorri, com suas folhas crispadas pelo vento. Nada fora de lugar, nenhum caos mental. Pelado, pelos eriçados, secando ao sol, sou apenas mais uma espécie de vida, entre muitas, viajando pelo tempo, que nunca existiu. E esse lado do Zen budismo já está no título, né? O LSD no, que seria esse no, é do teatro no, né? Teatro no. E aí já é a incorporação do pensamento, do pensamento oriental, né? Sim. No próprio título eu tentei, de uma forma ou de outra, fazer essa síntese entre a contracultura, né? O LSD o Zen, um bloco de visões de mundo, de conhecimentos, muito ligado ao Oriente, né? Principalmente ao Japão, à China, à Índia, e que eu usei o No, um teatro no milenar japonês, como síntese, né? Como o LSD de um lado, como uma síntese dessa contracultura, e o No do outro, no próprio título, mas também para criar algumas pistas falsas. Eu escrevi aqui nas notas, no final do livro, porque muitas pessoas me perguntavam, mas afinal, o que é o LSD, No, né? E foi bom, o LSD é o ácido lisérgico, né? O No, teatro clássico japonês, e o LSD No é um pássaro misterioso que habitava o sul da Mongólia. Podia ser visto somente através dos sonhos, exclusivamente pelos velhos e pelas crianças. Seu canto raro, ora melancólico, ora sutil, era tido como portador da sabedoria. Então você pode escolher qual delas você e as pessoas que lerem, qual das definições querem escolher. E essa edição aqui tem algumas alterações, né? Tem um capítulo de poemas novos que continuam com o mesmo espírito. E como é que foi chegar a essa edição, Ademir, depois de quantos anos? De 20 anos. Essa é uma edição comemorativa dos 20 anos. Saiu em 2014, né? E uma edição muito bonita, né? O Vanderlei Mendonça, da Demônio Negro, que é um editor no sentido etimológico mesmo da palavra, né? Aquele que realmente cuida do livro com zelo, com carinho, com conhecimento, né? Dos processos de edição e tudo. É uma edição muito bonita, né? Do papel alemão, então, eu fiquei felicíssimo, né? 20 anos depois, se fazer uma edição caprichada,
E aí eu aproveitei para incluir a edição integral, né, da edição inicial de 94, mas aí eu aproveitei para incluir mais, são 11 poemas, 11, 12 poemas, nessa sessão bonus trip, né, que eu coloquei no final. São poemas que foram sendo feitos ao longo desse arco de 20 anos entre uma edição e outra, mas que conversam, dialogam, acho que são parentes desse conjunto de poemas do início, né? Então eu achei que não tinha nenhum conflito e seria uma nova edição do livro com poemas que foram como um Big Bang, né? Aquela explosão inicial, e ela continuou explodindo e tal, e se expandindo, e 20 anos depois esses outros poemas foram assimilados. Você lê pra gente um desses poemas? Leia. Aqui, nessa página, no bonus trip, tem até mais poemas assim, com essa visualidade influenciada, né, pela poesia concreta, pelos movimentos de vanguarda, alguns movimentos de vanguarda, né, da Europa, menos pelo surrealismo, por exemplo, mais por esses movimentos que a gente conhece mais como construtivistas, né? Tem vários poemas dessa sessão que surgiu depois nessa edição dos 20 anos. Né? Esse aqui, por exemplo, que é o Ossos, né? Que eu vou ler. A gente vê uma dimensão visual, né? Clara, e como todo texto é feito com palavras, evidentemente, se a gente considerar texto também até só com signos, como uma parte da poesia de vanguarda radicalizou e chegou até a abolir a palavra, né? Só o visual, né? Só a poesia visual sem palavras, né? Como o poema do Augusto, se não me engano, chama Olhos, né? Que são montagens de olhos de várias, de atrizes, de atores, tal, que não tem uma palavra, né? Usado como um poema, né? Tem vários, né? Aquele poema chama Nós, do Eduardo, esqueci o nome dele, que é um nó de uma gravata amarrado ao nó de uma forca, assim. Não sei se você já viu isso aí. Cara, eu não me lembro. Não sei qual é isso. Mas, mesmo que se trabalhe, né, as palavras visualmente, usando a superfície do papel, nesse caso negativo do papel, né, papel fundo preto com letras vermelhas e brancas, as palavras continuam sendo fonemas, continuam sendo sons. Mesmo que você leia silenciosamente, você está mentalmente lendo sonoramente. Com a voz, né? Com a voz, uma voz interna, né? Então ela não abole essa dimensão fonética. E que é uma dimensão também que desde o início foi muito atento, porque hoje eu tenho noção que os primeiros contatos com algo que eu poderia chamar de uma narrativa, não diria exatamente de poesia, mas de uma narrativa, foi ouvindo histórias de terror contadas pela minha avó. Antes mesmo de eu me alfabetizar, muito criança, 4, 5 anos, né? Então, o primeiro contato que eu tive com algo que a gente poderia chamar, eu chamo de literatura, porque as histórias que a minha avó contava depois, eu fui ter consciência, eram histórias que tinham lá do século XI, século XII, né? Que ia passando de tradição de geração em geração, passando pela Espanha, por Portugal, chegando no Brasil, se espalhando para as várias regiões do Brasil. Então a oralidade e a sonoridade também foi uma coisa muito presente que eu estou sempre muito atento. Bom,
ossos de brancos e pretos são brancos, ossos de alemães e africanos são brancos, ossos de americanos e russos são brancos, ossos de esquimós e chineses são brancos, ossos de ateus e judeus são brancos, ossos de mulheres e homens são brancos, ossos de macacos e ratos são brancos, ossos de jovens e velhos são brancos, ossos de touro e toureiro são brancos, ossos de bente-vis e cavalos são brancos, ossos de vivos ou mortos são brancos, ossos são ossos e brancos, e tudo o que sobra são ossos. Dá para ler melhor, mas assim, informalmente é isso. E aí, o seu próximo livro? Tem 2 livros depois da Alessia Deleuze, que é o Cinemitologias, que é uma prosa poética, é uma espécie de um... Ele é escrito em forma de diário, com datas, né? Mas é um diário, paradoxalmente, da noite, né? Eram anotações de sonhos que eu procurei elaborar com uma linguagem poética, porque o diário normalmente é, como o próprio nome disse, fala de experiências diárias, de reflexões, né? Dia tal, pensou isso, aconteceu isso, aquilo, e eu procurei justamente um diário daquela parte que você passa na vida dormindo, e que é pelo menos um terço da nossa vida a gente passa dormindo, né? Quer dizer, é uma parte considerável da vida. Aí eu procurei trabalhar essas experiências ligando também com o cinema, né? O Glauber Rocha falava muito do cinema como uma linguagem muito ligada ao sonho, surrealistas, né? Um Cão Andaluz, que o Salvador Dalí fez com o Buñuel. De fato, o cinema tem muito, né, da linguagem do sonho, né? Então, trabalhei isso no Cinemitologias. Depois, eu publiquei um livro de prosa. São histórias curtas, que eu poderia chamar de contos, né? Que é A Máquina Peluda. Porque eu também, talvez até pela experiência com o jornalismo, que é muito importante e presente para mim, ao mesmo tempo que eu escrevendo, desenvolvendo a poesia, por outro lado o jornalismo, que é uma linguagem diferente, mas onde eu pude experimentar muitas coisas que eu usei na minha poesia, porque a maneira como eu vejo o jornalismo não é só o conteúdo de uma matéria, mas eu sempre me preocupei também com a linguagem, com a forma daquela matéria e com a linguagem total de uma página do jornal. Você tem linguagem fotográfica, linguagem tipográfica, tem o texto. Eu procurava acompanhar todas essas etapas quando eu trabalhava em jornal. Então, talvez por isso também eu acabei desenvolvendo uma linguagem de prosa, né, de história, onde a preocupação e a atenção à linguagem também é muito forte. Eu não acho que eu sou um bom contador de histórias. O que me interessa mesmo é a linguagem. Mas A Máquina Peluda, por exemplo, são histórias, tem personagens, né? Sempre de uma maneira mais alegórica. Eu não me dou muito bem com o real, com a realidade. Tem escritores excelentes, que são realistas, de Graciliano Ramos a um contemporâneo como Marçal Aquino. Né? Eu já não me dou bem. Eu acho que a realidade, o que a gente chama de realidade, é uma deformação completa da utopia, sabe? E outra coisa, qual realidade? Qual? A realidade de um astrofísico, a realidade de um morador de rua expulso da rua com um jato de água fria, são completamente diferentes. A realidade de um astronauta, né? A realidade de um místico hindu. Então, se fala da realidade como se a realidade fosse aquilo que a gente vê às 8h30 da noite na Rede Globo. Aquilo é a mais pior das ficções, né? É uma representação, é um recorte, sabe, de um fragmento milimétrico de coisas que acontecem no mundo, né? Manipulado
Toda linguagem é uma manipulação. Você pode manipular para um lado ou para o outro. Né? Mas um poema sobre uma experiência mística não é experiência. É uma representação disso. Se você conseguir alguma experiência mais profunda com a própria linguagem, uma tentativa de mais do que de uma representação, de transformar aquela vivência que você teve numa vivência de linguagem. Né? Então, que realidade estamos falando? Tinha o Darcy Ribeiro falava, né, que para o índio, isso é muito louco, né, a gente pensar, que para o índio, o mundo da realidade, o mundo dos sonhos, dos mitos, é uma coisa só, né? Então, na verdade, tudo é real, né? Acho que a gente tem que aprender mais, né, com os índios, né? Muito mais. A gente tem essa mania, né, essa coisa ocidental mesmo, de diferenciar as coisas, né? E a gente vive no tempo do trabalho, né? A sociedade industrial, que é uma coisa recente na história da humanidade, você não tem tempo para ficar sonhando, para ficar imaginando, porque você tem que acordar às 4h30 da manhã para pegar o trem às 5 lotado, entendeu? Para passar o dia inteiro dando o melhor da sua vida para um sistema de produção do qual você é totalmente alienado. Alienado e muitas vezes não vai nem fazer parte daquilo que está produzindo. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nem acesso ao consumo daquilo que você produz. Imagina o cara produz uma Mercedes-Benz para outros. Né? Então, isso é que o mundo industrial chama de realidade. Ela é muito pobre. Ela é paupérrima diante das potencialidades da mente humana e do humano como um todo. É uma pobreza. E além de ser antinatural, né? Totalmente. Você estava falando dos índios. O Haroldo de Campos me falou uma vez do Sérgio Medeiros, que é um poeta e pesquisador não necessariamente dos índios, mas de linguagens. Né? E o Haroldo de Campos me falou que o Sérgio Medeiros tinha falado para ele que o Sérgio tinha passado uma temporada com os índios Chavante, no Timbu, e eles levam tão a sério o sonho que eles têm a figura do sonhador. Você tem o pajé, né, que é aquela pessoa mais apta, mais ligada aos assuntos, digamos, da espiritualidade, do cosmos, né? Você tem o cacique, que é mais ligado aos assuntos, digamos, políticos, de ordem de organização terrena, organização da tribo, e tem vários outros com suas funções, mas não específicas, que faz só aquilo. Todo mundo faz tudo. Mas tem alguns que são mais aptos a desenvolver determinadas coisas. E tem a figura do sonhador. Muitas vezes crianças, que quando a tribo, geralmente à noite, está conversando em volta de uma fogueira, por exemplo, tem aqueles, às vezes, crianças, adultos que estão dormindo em volta da fogueira. E quando eles acordam, eles contam o que eles sonharam. E é levado tão a sério que, dependendo do sonho e da interpretação daquele sonho discutida com toda a tribo, eles podem até mudar a tribo de local por um perigo iminente que pode acontecer, entendeu? Que veio pelo sonho. Né? Que veio pelo sonho. Quer dizer, considerar que o sonho como acesso a um outro tipo de conhecimento. A informação. Entendeu? Acho que mais que informação é um outro tipo de conhecimento, de percepção. Né? Talvez uma coisa que seria interessante ressaltar também, voltando um pouco ao LSD e ao próprio LSD, eu saí de Araraquara em 79 e fui estudar jornalismo em Londrina, Universidade Estadual de Londrina. E para mim ali foi um momento de explosão, né? Tinha iniciado em Araraquara e tal, e ali encontrei a minha turma e as coisas começaram a acontecer de maneira muito rápida, muito intensa. E uma das coisas que uma parte dessa turma, um grupo de amigos, fazia com uma certa regularidade,
era tomar chá de cogumelo, que é uma substância alteradora de consciência. A gente tomava com esse propósito, de tentar perceber outras coisas. Não era um consumo assim de... até porque se você é um tipo de substância que, se você não tomar cuidado, você vai e não volta. Né? Então, isso também foi muito marcante. E está na minha poesia. Entende? E isso se liga ao que a gente acabou de falar dos indígenas, ao Zen, né? Porque o conhecimento, a sistematização do conhecimento ocidental, claro, propiciou um desenvolvimento científico, filosófico muito grande. Não é inegável. Mas o ser humano perdeu outros conhecimentos que tinha. Foi se distanciando da natureza, foi entrando nesse ritmo industrial de produção, inevitavelmente você perde. Você perde outros conhecimentos que a gente já sabia. A gente vai ao Blake, né? Abrir as portas da percepção mesmo, né? Exatamente. De todas as percepções, né? Não só... Tem um filme que mostra muito isso que a gente está falando, eu não sei se você já viu, eu acho um filme fantástico, que é O Peixe Grande, do Tim Burton. Vi. É baseado num livro, né? O livro eu não li, mas o filme mostra esse conflito mesmo, né? O pai, aquele que é o sonhador, o contador de histórias, e o filho, o jornalista, apegado à realidade, né? Eu acho esse filme fantástico. E mostra bem esse conflito desses dois mundos, né? É uma necessidade humana, desde os nossos ancestrais, essa necessidade de imaginar, de perguntar aquilo que não tem resposta. Se a gente voltar às velhas perguntas de sempre, afinal, o que estamos fazendo aqui? O que é a vida? Você parece num mundo totalmente ignorante, tudo que você sabe fazer é cagar e no mar. E alegrar os pais, né? O bebê dá uma risada, os pais ficam felizes. Mas você não sabe nada, absolutamente nada. Você tem um conhecimento, acho que da pulsação ali, da barriga da mãe, acho que é um conhecimento poderoso, né? Que você vem, coisas que acho que é tão encantador. E a criança é aquela coisa desprovida, né? Ainda dos códigos, pro bem e pro mal, do conhecimento que você adquire e das coraças que você adquire, né? Mas, enfim, chegamos ao mundo, só sabe cagar e mamar. E ao longo do tempo você vai assimilando conhecimentos, e que a gente está falando, você nasce dentro de uma língua, você nasce dentro de um idioma, você pode até se tornar posteriormente bilíngue, trilíngue, e quando você adquire uma língua, você está adquirindo todo um repertório, né, tanto de conhecimentos quanto de repressões, que vem junto, que ao longo da sua vida você vai tentar romper ou não, isso vai depender da índole, das possibilidades de cada um. E dentro dessa experiência que é a vida, a gente continua fazendo algumas perguntas que são as mesmas desde sempre. Você fala, afinal, o que é a vida? Você nasce, trilha um caminho, né, se tiver sorte, propensão longa, tem muita gente que morre cedo, muitas crianças que morrem, então, você trilha um longo caminho, faz coisas, se apaixona, desapaixona, briga, trabalha, no nosso caso fazemos livros, construímos poemas, procura conhecimento, se questiona e um dia acaba. Afinal, o que é isso? Bem, dependendo o que eu acho incrível é que dependendo da vida que você leva, em 2, 3, se você tiver sorte, gerações, você nunca passou pela Terra, né? Você vai ser um ser inexistente, né? Não vão lembrar de você. Eu não tenho conhecimento, eu não sei quem foi meu tataravô. Então, quer dizer, é como se ele nunca tivesse existido, né? Então, eu acho que isso é incrível mesmo. Se a gente pensar que a vida, a gente veio para cá só para trabalhar, se reproduzir, eu acho isso muito pobre. É muito pobre. E por isso que a própria humanidade cria seus poetas, cria seus filósofos, porque tem necessidade. A raça humana morreria no nascedouro se não tivesse seus poetas, seus artistas, seus músicos, mesmo que em determinadas épocas
eles sejam colocados tão à parte como hoje, né? Embora a gente tenha tantos meios de reprodução, de conhecimento e tal, o que a gente vê, pelo menos nos grandes meios, é muito pobre. A gente está à parte dos grandes meios, né? A boa música, o bom cinema, o bom teatro está alheio aos grandes meios de comunicação. Né? E eles estão em polos de resistência. Né? E é preciso, a humanidade precisa, cara, como uma baleia precisa daquele orifício, sabe, no dorso para respirar, a humanidade precisa, sabe, desses seres com defeito de fabricação. As antenas da raça. Né? As antenas da raça, as antenas da roça. Porque senão não sobrevive. Imagina, ia ser todo mundo se matando o tempo todo, cara. Imagina a pessoa, mesmo aquele cara que trabalha, sabe, de manhã volta para casa à noite, pega ônibus lotado, volta para casa com o ônibus lotado, trabalha o dia inteiro, às vezes uma coisa que não gosta. Chega no fim de semana, o cara precisa de uma roda de samba, precisa de um boteco, conversar com os amigos. Senão, cara, eu vi um psicopata, ele sai matando, ninguém aguenta. Você entende? Como você falou, a experiência humana fez de uma vida desperdiçada dessa forma, é muito triste. E os meios de controle dessa suposta realidade, dessa moldura que se coloca e que eles chamam de realidade, deveriam ser mais responsáveis por isso. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sim, sabe? Talvez uma parte que trabalha ali e tal, mas existem ideólogos por trás, não sejamos ingênuos. E sem contar que essa nova, que de nova não tem nada, né, que é muito velha, ou esses acordos entre patrão e funcionário, é transformar mesmo o ser humano em uma ferramenta, né? Ele vai lá só para trabalhar e aí você é descartado, não tem mais nada a oferecer do que ser apenas um utilitário para o empresariado, para o patrão, para a empresa. Exatamente. Você veja, Fabiano, como a poesia é importante. E todas as outras artes, e a filosofia, e tão importante quanto um sapateiro que faz com esmero seu sapato, como aquela senhorinha ou tiozinho que conhece ervas medicinais, conhece profundamente, porque essas coisas são o que fazem realmente a vida ter significado, que a vida ter sentido. Entende? Eu acho que eu tenho visto muito... Em todas as épocas ocorreram isso, né? Mas hoje acho que a facilidade de publicação, eu vejo muitas vezes poetas e escritores assim com uma pressa de publicar e muitas vezes você vê, parece que é uma expressão só do seu desconforto, às vezes uma coisa muito... eu acordei, dei descarga, olhei para o meu gato e quem está interessado nisso? Precisa entender que talvez como a linguagem escrita, todo mundo escreve, então te dá, as pessoas podem ter a impressão que basta escrever para ser um poeta, basta escrever e cortar em linhas. Ninguém considera que basta você botar um violão aqui no seu colo que você vai se tornar um músico. Você precisa, desenvolver aquilo, você precisa aprender. Né? Você precisa aprender algumas posições, pelo menos, no mínimo 3. Né? Muitas coisas, muito rock and roll potente, foram feitas com 3 acordes, mas você precisa aprender isso. Né? Então, acho que muitas vezes as pessoas deviam ter menos pressa em mostrar as coisas e ter mais tempo de assimilar realmente, sabe? Uma tradição de poetas, a gente falou, por mais que às vezes a gente tem a impressão que somos seres com defeito e totalmente à margem, não existe um idioma sem poetas. Não existe, né? Sem os seus poetas, sem os seus escritores, sem os seus fabuladores. Então é preciso conhecer pelo menos uma parcela para você saber, sabe, de onde você vem. Se você não sabe de onde você vem, como é que você vai saber para onde você vai?
Bom, é isso, Ademir. Eu sei que a gente tem papo para ficar mais 2, mais 4 horas falando aqui. Mas gostaria de agradecer a sua presença e um brinde à sua poesia. A poesia de todos nós, cara. Eu gostaria que aí você de casa, né, se gostou do Ademir, gostou do papo, dá um curtir no vídeo, compartilha, divulga a poesia do Ademir, divulga a sala de leitura. Obrigado. Um poema do livro LSD No, chamado Essa Cara. Eu sou apenas um homem no meio del caminho, uma pedra no meio do caminho, uma pedra no sapato, dedos ágeis de gato, no meio das pernas um saco, bandido de saco cheio. Mas ela é quem quer, ela é a mulher, e eu sou apenas um homem.